Irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus sejam com os irmãos essa manhã. Nós seguimos, e aí hoje para a conclusão do livro de Jonas, esse estudo dentro do nosso grande estudo de teologia bíblica do Antigo Testamento. No encerramento desse primeiro módulo, a gente termina o livro de Jonas. Esse é o nosso estudo de número 62. Foram 62 estudos no Antigo Testamento, começando lá de Gênesis 1 e agora terminando no período histórico do Reino Dividido, especialmente o profeta Jonas, e permitindo Deus, a partir do domingo que vem, nós começaremos a Confissão de Fé de Westminster, capítulo a capítulo, aquela que é a nossa direção de interpretação bíblica. A confissão de fé não é inerrante, não é palavra de Deus, mas a gente entende ser ela a correta interpretação e padrão doutrinário para a nossa igreja. Então a gente vai começar a estudar a confissão de fé a partir do domingo que vem. Hoje então nós encerramos em Jonas. Então abram por gentileza, na verdade não capítulo 4, capítulo 3, versículo 10. E a gente vai pegar então daí o nosso texto, Jonas capítulo 3, versículo 10. Acompanhem comigo. Viu Deus o que fizeram? Fizeram o quê? O arrependimento dos ninivitas, depois da pregação de Jonas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda eu na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, irmãos, a gente está acompanhando aqui o profeta Jonas e recapitulando o que a gente já falou nos últimos ensinos, é que o livro de Jonas tem dois grandes temas: a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Isso é explorado ao longo do livro nas diferentes cenas, no chamado de Jonas para pregar aos ninivitas, na sua rebeldia em fugir desse chamado e ir ao oposto, ir na direção oposta, não para Nínive, no leste, mas para Tarsis, então ali no oeste, no que seria a Península Ibérica, Espanha, alguma coisa assim. E então Deus intervém naquela fuga de Jonas, leva uma tempestade, pela tempestade Jonas acaba se revelando como profeta do Senhor, aqueles marinheiros são salvos e se convertem ao Senhor. Jonas é salvo por um peixe de se afogar e então começa tudo de novo. Deus então manda de novo, da mesma forma que ele mandou no capítulo 1, ele repete o chamado no capítulo 3, para que Jonas volte e pregue aos ninivitas. Ele prega em um dia o que deveria fazer em 3, e então aquela cidade inteira se converte. A gente vê a mão do Senhor o tempo todo, escolhendo um profeta de coração dúbio, um profeta que não é confiável, mas aquele profeta foi necessário, porque pela fuga de Jonas aqueles marinheiros foram salvos. O próprio Jonas tem o seu coração aos poucos trabalhado pelo Senhor, e então os ninivitas chegam ao arrependimento, não por mérito de Jonas. A gente viu isso no domingo passado. Jonas prega e prega de um jeito muito ruim, em termos de muito rápido, de forma não como Deus estabeleceu, e os próprios ninivitas, os poucos que ouviram o sermão de Jonas, foram se arrependendo e falando para os seus compatriotas, e aquilo foi chegando ao rei, e toda a cidade se converteu ao Senhor pelo testemunho dos próprios ninivitas, não de Jonas. Isso tudo mostra que o Senhor está governando a história de acordo com a sua vontade. E aí quando a gente chega no capítulo 4, achando que, bom, agora Jonas entendeu tudo,
agora a gente vai ter um final feliz. A gente vê um profeta que, assim, merecia o fogo do Senhor, se a gente fosse bem rigoroso. Porque ele se arrependeu, mas depois de se arrepender, ele faz um negócio desse? Pois é, esse é Jonas. Esse somos nós. Aprendendo, desaprendendo, e o Senhor agindo com soberania, braço forte e misericórdia para nos manter perto dele. Então Jonas, no final do capítulo 10, ele viu Deus, na verdade, viu Deus o arrependimento da cidade de Nínive e se arrependeu do mal que ele disse que faria. A gente já falou sobre isso também, mas antes da gente entrar, isso é muito importante, a gente pode ir com calma em temas difíceis, não há problema. Alguma dúvida ainda sobre esse se arrepender de Deus? Está claro para todo mundo? Beleza. Então agora versículo 1 do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aí, como sempre, já é de praxe, a gente precisa voltar para o original para entender de fato o que está acontecendo aqui, o tom disso. Esse desgostou-se Jonas extremamente, na verdade, a gente poderia traduzir como Jonas viu isso como algo muito ruim. Irmãos, o que está acontecendo? Jonas vê o arrependimento de Deus e ele atribui a reação de Deus como algo errado, como algo ruim. Esse é o desgostou-se extremamente. Olha o contraste. Deus vê o arrependimento dos ninivitas, se agrada desse arrependimento. Atribui a isso algo bom. Os ninivitas se arrependeram, então Deus não vai agir com justiça, vai agir com misericórdia em resposta a esse arrependimento. Jonas vê a reação de Deus misericordiosa e se revolta e atribui maldade a Deus. É exatamente isso, irmãos. Porque essa ira de Jonas só se justifica, embora errada, tá? Só se explica, se justifica não. Essa ira de Jonas só se explica se a gente entender de fato o que está acontecendo. Ele se revoltou contra Deus, ele está julgando que Deus fez algo errado. Ele considerou que o perdão de Deus era algo descabido. E aqui, finalmente, a gente vê a raiz do pecado de Jonas. Até então, a gente estava vendo um profeta rebelde. Até então, a gente poderia dizer que o profeta fugiu para Tarsis porque tinha medo dos ninivitas, porque eles eram um povo muito ruim, e agora a gente está vendo que, de fato, o pecado de Jonas, a falta de compaixão de Jonas, que também é pecado, na realidade, é só uma consequência de um pecado muito mais profundo no coração do profeta, que é a própria rebeldia contra Deus. Jonas se via acima de Deus. Ele entendia que a vontade de Deus não era adequada, não era perfeita, e por isso não era digna de obediência. Esse é o caso do profeta Jonas. Esse é o pecado do profeta Jonas. A raiz do pecado de Jonas é justamente que ele julgava que a vontade de Deus não era tão boa quanto a própria vontade dele. Irmãos, isso é muito sério. E na realidade esse é um problema espiritual muito grave, mas que nós também corremos o risco de cair nisso. Quando a gente julga, e esse livro fala sobre salvação, quando a gente julga a salvação de Deus nos seus meios e nos seus critérios. Por exemplo, quando a Bíblia fala muito claramente, em Êxodo, que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Explicando sobre a eleição, Paulo repete isso em Romanos 9. Aqui a gente viu que o grande refrão, o centro do livro de Jonas, é Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação, ou seja, Ele distribui para quem Ele quiser. São verdades bíblicas, não são?
Mas nós, como seres humanos, no nosso falso senso de justiça, a gente é tentado a dizer o seguinte: mas por que Deus não salva todo mundo? Mas eu acho injusto. E é exatamente essa a discussão de Paulo na carta aos Romanos. Quem somos nós, criatura, barro, para dizer que Deus é injusto ao fazer o que Ele faz? Quando a gente faz isso, a gente repete, a gente reverbera o pecado de Jonas. Porque a gente está dizendo: não, eu acho que o homem deveria escolher. Eu não posso acreditar num Deus que é soberano e elege uns para a salvação. Para Deus ser justo, Ele não poderia fazer isso. O que você está falando? O que eu estou falando caso eu falasse isso? E já falei isso na minha vida. Eu entendi dessa forma. Até estudar corretamente a Escritura. O que a pessoa está dizendo? Eu sei melhor do que Deus. Eu sei melhor do que a Escritura como Deus tem que salvar todas as pessoas de modo que Ele seja justo. Percebem a gravidade disso? Eu conversando uma vez com uma amiga cristã, e ela falou: Vitor, eu tenho muita dificuldade com a ideia de Deus mandar pessoas para o inferno. Eu falei: tudo bem, não é fácil. A gente não tem que ter prazer, a gente não tem que ter um sentimento sádico sobre o inferno. É isso aí, tem que mandar para o inferno mesmo, até porque a gente foi alvo da misericórdia de Deus. Mas ela falou: não, eu acho um absurdo Deus de amor mandar para o inferno. Isso aí eu tenho dificuldade até de crer em algumas coisas na Bíblia, eu prefiro acreditar só em Deus. O que essa pessoa acabou de fazer? Jonas. Se revoltar no seu coração. Eu acredito no Deus revelado na Escritura, mas eu não acredito na Escritura que revela esse Deus, porque essa Escritura não condiz com aquilo que eu acho que Deus deveria ser no universo. Percebem? E, irmãos, isso é cada vez mais comum nos nossos meios, nos nossos dias. A gente vive tempos em que o ser humano faz tudo para agradar a si mesmo e de forma individual. Então vejam, antigamente, o que a gente assistia domingo às 5 da tarde? Sei lá o que passava domingo às 5 da tarde há 20 anos atrás. Devia ser Silvio Santos, porque passava o dia inteiro, né? E o Faustão, pronto. E futebol. Tinha outra opção, gente? Antigamente a gente não tinha livre-arbítrio na televisão. Se você não gostasse de Faustão, de futebol e de Silvio Santos, o que você fazia? Você não assistia televisão. Agora, hoje, eu estou lá no Netflix, aí eu começo a ver, que negócio esquisito, não gosto nada disso. Aí eu olho, estou no perfil da minha esposa. Não é assim? Aí eu, caramba, não entrei no meu perfil, porque no meu perfil do Netflix eu tenho as coisas que eu gosto. Eu estou ali mimado. Só aparece, o algoritmo só me indica o que eu gosto, o que eu quero. É assim que a gente está sendo ensinado. É tudo do nosso jeito, é tudo personalizado para nós. E a gente reflete isso no relacionamento com Deus. Eu quero um Deus personalizado. Eu quero um Deus que salva da maneira como eu acho melhor. Como eu acho que é justo. Mas não é isso que Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando que Ele salva. E que Ele vai chegar, e Ele está ensinando isso para Jonas. Jonas, eu salvo quem eu quero. E pasmem, nesse momento do livro, Jonas está muito mais distante de Deus do que os ninivitas que ele julga que não deveriam estar perto de Deus. Fala aí, Judite. O que Deus falou com Caim, Judite? Beleza, a Judite está aqui lembrando sobre a fala de Deus sobre Caim. Eis que o pecado está à porta e bate, cabe a ti resistir. A gente vai chegar nesse ponto aí. A gente vai chegar, a tensão nesse texto sobre a soberania de Deus vai aumentando no texto. Se Deus manda alguém para o inferno... entendi. A Judite está perguntando, Deus manda alguém para o inferno? Não, eu acho que ela vai porque ela quer. Perfeito, é isso mesmo. Deus não dá ordem para a pessoa ir para o inferno. O mandar para o inferno é o resultado
do pecado e da impiedade da pessoa. Impiedade é não se arrepender, isso que é impiedade. Então, da impiedade da pessoa, de fato, é uma consequência da indisposição do coração dela contra Deus. Perfeito, Judite, é isso mesmo. Então, a gente vê aqui que a raiz do pecado de Jonas finalmente foi revelada. E a gente precisa ter isso em mente, irmãos. Nós cremos em Deus, certo? Pai do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, certo? Que enviou o Espírito Santo e hoje habita em nós, certo? De onde a gente aprende isso tudo, irmãos? Da onde? Da Bíblia. Então dizer, eu acredito em Deus, mas eu não confio na Bíblia, é incoerente. Porque a sua fé primária, ou Deus que você diz crer, vem da Bíblia. Percebe? Aqueles que dizem, não acredito em Deus, porque não acredito na Bíblia, estão corretos? Não. Porém, estão coerentes. São mais coerentes do que muitos cristãos que dizem, creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Irmãos, a nossa fé é coerente. E é isso que dá segurança para a nossa fé. Não é o nosso coração é pecaminoso, nosso coração é frágil, vai ter momentos da nossa vida que sim, a gente vai ter dúvidas. Faz parte, irmãos. A gente vai estar inseguro em relação à nossa fé. Nesses momentos, o que nos dá segurança? Qual é a nossa salvaguarda? Qual é a nossa guarida? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E nesse exercício de confiança da palavra do Senhor, exige também muita humilhação e humildade da nossa parte. É isso que Jonas está aprendendo aqui. Vai lá, Judite. O nosso alimento espiritual é a palavra, por isso que ela nos fortalece, e por isso que a gente deve confiar nela. Então, olhando para a palavra de Deus, a gente precisa ter essa coerência, mas o que a gente vê nesse conceito, é que as pessoas ou negam a palavra, ou distorcem a palavra, para encaixar a visão que elas têm de Deus, dentro daquilo que elas creem. Quer ver um exemplo? Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é verdade, sim ou não, gente? Não. Base bíblica para isso. Vamos abrir no Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Senhor, versículo 6, tu destróis os que proferam a mentira. Vou repetir, tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Informação importante, no versículo 5, aborreces a todos que praticam iniquidade. Aqui, nosso irmão Ferreira de Almeida foi muito tranquilo, polido. O verbo original é odeia. Então, os arrogantes não permanecerão à tua vista, e se você anota na sua Bíblia, você pode colocar uma observação. Odeias a todos os que praticam iniquidade. Essa é a raiz do verbo original. Mas Deus não ama a todos, pastor? Sim e não. Ele ama a todos, porque Ele ama tudo que Ele criou. Mas o nosso pecado, naturalmente, nos coloca contra inimigos de Deus. Certo? Mas Deus não nos ensina a amar os nossos inimigos? Sim. Como que Deus demonstrou o seu amor pelos seus inimigos, irmãos? Na cruz de Cristo, convertendo inimigos em amigos. E os que permanecem inimigos sofrerão a ira, porque Ele é justo. Difícil? Claro que é. Verdadeiro. É bíblico. A gente precisa de um Deus firme e justo que responde ao mal. Senão não há esperança, irmãos. Senão não há esperança. Outro exemplo, nós temos liberdade de escolher a Deus. Essa daí é mais fácil ainda. João 6, versículo 44.
João 6, versículo 44. Não vou citar João 15, que diz, não sois vós que escolheste a mim, mas eu que escolheste a vós, tá? Essa daí já está mais clara, está clássica, e alguns podem argumentar, não, aqui ele está falando para os apóstolos, não para todos os crentes. Não é verdade, ele está falando para todos os crentes, tá? Mas aí a pessoa pode escolher a interpretação que melhor lhe convém. Mas aqui em João 6,44 não tem saída, irmãos. Não tem jeitinho de interpretação. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quem é que chega a Cristo? Quem é que confessa Cristo como único e suficiente Salvador? É aquele que o Pai traz. Então a prerrogativa de conversão é de quem? De Deus, do Pai. E Efésios 1, versículos 4 e 5. Efésios 1, vamos lá rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, então é o Pai nos escolhendo em Cristo, tá bom? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu quero dar ênfase não no escolheu, que é o que todo mundo dá, mas eu quero dar ênfase no para sermos santos. Aqui, essa preposição é de finalidade. Deus nos escolheu com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. Então, aquela ideia de que não, Deus usa da sua presciência, daquilo que Ele olha para o futuro e vai ver quem vai usar do seu livre-arbítrio para escolher a Deus, e então elege esses, cai por terra em Efésios 1. Por quê? A santidade não é o que motivou a eleição. A eleição é o que prepara o caminho para a santidade. A escolha não é o que moveu o coração de Deus para eleger o indivíduo. Mas a eleição do indivíduo é o que move o coração do próprio indivíduo para escolher a Deus. A eleição tem uma finalidade, irmãos. A eleição não é uma reação de Deus. Ela é uma finalidade, ela tem uma finalidade. Ela é um ato com um objetivo. Ok? Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque, irmãos, no final das contas, esse é o grande tema de Jonas. É um profeta que escolheu no seu coração não pregar para os ninivitas, mas ele pregou para os ninivitas. São marinheiros que nunca escolheram o Deus da aliança, mas se viram diante da morte, diante do Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Ninivitas que nunca teriam escolhido ao Senhor, mesmo ouvindo do Senhor. A gente falou isso na última aula, mas será que Jonas era, algum dos irmãos perguntou, mas Jonas não era já conhecido e famoso na época? Provavelmente não, mas o Deus de Jonas era. Aquilo que Deus fez contra os egípcios e contra todos os povos da terra já era conhecido, inclusive contra os profetas de Baal, isso daí foi depois. Isso já era conhecido, o Deus de Jonas era conhecido, e os ninivitas ainda assim não o quiseram conhecer. Então a gente não vê liberdade, e no capítulo 4 isso fica ainda mais claro, por isso que eu só trouxe essa questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio nesse momento hoje. Dúvidas, irmãos, porque eu sei que traz dúvidas, e agora é o momento da gente abrir o coração. Vocês são livres para perguntar, olha que benção. Muito bem, ele, então a pergunta é, Deus é que escolhe e Ele que coloca a fé? Sim, irmãos, com certeza. A fé não é dom de Deus? Não é isso que Paulo também nos ensina? Que a fé é dom de Deus para que ninguém se ensoberbeça? E aí só voltando os nossos estudos sobre a justificação, sempre bom repetir, que doutrina realmente é muito tema teológico e às vezes a gente fica confuso mesmo. Justificação é o ato legal de Deus nos declarar justos. Como que a gente se apropria, a gente tem acesso a essa justificação? Pela fé. Então a fé é o nosso instrumento de se apropriar da justificação que foi garantida por Cristo na ressurreição.
ok? A nossa justificação é garantida na ressurreição, que é quando Cristo vence a morte e divide conosco os seus méritos de vitória sobre a morte. E um desses méritos é ser chamado justo. Ok? Porque a morte de Cristo só nos traz expiação. A morte de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas o que nos faz declarar justos, como Deus é justo, é a vitória sobre a morte. Que aquilo que foi feito é eterno e não pode ser desfeito. Beleza? Todo mundo acompanhou? Então é isso que a gente chama da ordem da salvação. Então, de fato, a fé é dada por Deus para que a gente se aproprie, para que a gente tenha acesso, para que a gente alcance aquilo tudo que Deus conquistou para a gente. Isso é a fé, irmãos. Cristo também nos garante santidade, não nos garante santidade? Que agora a gente pode vencer o pecado, pode ser cada vez melhor? Como que a gente tem acesso, a gente se agarra, a gente se apropria disso? Pela fé. A fé é instrumento. Então guardem isso, irmãos. A fé é o nosso instrumento para a gente alcançar tudo aquilo que Deus conquistou por nós em Cristo Jesus. Entendeu? Isso é a fé. É o nosso instrumento de justificação, de salvação, de santidade. Porque é isso. É o instrumento. É através dela que a gente se apropria dos méritos de Cristo. Dúvidas? Beleza. Então vamos seguir aqui em Jonas. Então, versículo 3 do capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Parece que essa reação é desproporcional, né, gente? Então, olha só, Jonas primeiro ele se coloca contra o juízo de Deus e a vontade de Deus, e agora ele prefere morrer. O que está acontecendo aqui? A gente precisa entender a realidade, o contexto do profeta Jonas, para a gente entender o porquê que a conversão dos ninivitas ofende tanto a Jonas. Vamos lá. Alguém lembra qual é o contexto? Eu já dei uma dica aqui, um spoiler, um easter egg aqui na introdução. O contexto histórico de Jonas, da onde que Jonas veio? Quem lembra? Do povo de Deus. Como é que estava o povo de Deus naquela época? O reino. Estava unificado ou estava dividido? Dividido. E Jonas era do reino do norte ou do sul? Do norte. E o do norte era boa gente ou não? Não. Não que Judá do sul fosse boa gente, mas o do norte era pior ainda. Rei após rei do norte só fez o que era mal perante o Senhor. E a gente viu na nossa série de pregações, Deus levantou Elias e Eliseu para começar a converter o coração de novo a Deus e limpar ali a idolatria Baal, aquela coisa toda. Mas o reino do norte era muito bom ou muito ruim, gente? Muito ruim. E agora, a partir de Jonas, começaria a onda de profetas que profetizaria a destruição do reino do norte. Jonas sabia disso. Inclusive o rei Jonas, do tempo de Jonas, não era um rei que era bom, que fez o que era bom perante ao Senhor. Apesar disso, Deus abençoou. Então Jonas sabia que o povo de Deus, principalmente o reino do qual ele fazia parte, e andava a passos largos contra o Senhor. Ok? E havia sim as promessas e profecias de Êxodo e Deuteronômio que se o povo não permanecesse fiel à lei de Moisés, fiel à palavra da aliança, Deus tiraria o povo da sua presença. Jonas já sabia disso. E agora então o que acontece? A gente vê um povo pagão sendo alvo da grande conversão, da ação de Deus, da misericórdia de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Diante de Jonas, parece que o favor de Deus está deixando o povo da aliança e se direcionando a um novo povo. Agora imaginem-se como profeta do reino do norte, ele vendo isso tudo. Estamos deixando de ser povo. Acabou a misericórdia de Deus. Acabou a aliança conosco. Deus vai eleger um novo povo. E a gente está ficando para trás. E eu não quero estar vivo para ver isso. Entenderam Jonas agora? O desespero de Jonas?
É comovente, irmãos. Não que justifique, mas explica o desespero do profeta. Agora eu não sou mais povo. Meu povo não é mais povo. Fala aí, Débora. Exatamente. Exatamente, Débora. Exatamente. A gente falou isso, a Débora lembrou bem. Quando a gente falou de Jonas 2, quando ele se lança ao mar, ele está disposto a morrer. Então ele já tinha isso na cabeça. Mas agora ele viu de fato acontecer, o temor dele. Então não é simplesmente ódio contra os ninivitas, irmãos. Não é só ódio contra os ninivitas. Ele está vendo a mudança na história da redenção. Só que Jonas não vê o todo. Isso é só misericórdia de Deus, a gente viu isso na última aula. Isso é expansão do reino. A revelação é progressiva. Na realidade, o povo de Deus não é só os descendentes de Abraão, é muito mais. Aquela geração de ninivitas que foi única na história de Nínive, a gente viu 30 anos depois, provavelmente Nínive já tinha voltado até pior do que era. Mas aqueles 120 mil que se converteram também eram filhos de Abraão, também eram herança do Senhor. Jonas não estava entendendo isso, e ele estava desesperado a ponto de morrer, porque ele não queria ver isso acontecer. Ok? Ele não entendeu o alcance do Evangelho. Exatamente, dona Jovelina. Ele não entendia isso, não compreendia isso, por isso desespero. Então Jonas saiu da cidade, versículo 4, vamos lá, e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E aí Jonas disse, versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então, gente, só um detalhe importante, Jonas demorou quantos dias para atravessar a cidade? Um dia. Quando Jonas viu isso no versículo 3, no versículo 1 e 2, onde é que Jonas estava então? Onde? Em Nínive. Ele só sai da cidade no versículo 5. Então o que aconteceu? Agora, olha só como é que os detalhes da narrativa que a gente perde lendo rápido, nos ajudam a entender a situação. Agora a gente sabe o que aconteceu. Jonas começou a percorrer a cidade, na medida que ele ia pregando, o povo ia se convertendo. Ele entrou em desespero, o que ele fez? Vou parar, vou sair. Perceberam? Ele foi vendo a reação, e vendo essa reação, ele se revoltou no seu coração. E aí Deus interpelou e falou: é razoável essa sua ira? Ele se revolta de vez e sai da cidade e para de fazer o que ele estava fazendo. Entenderam? Só que aquelas poucas pessoas que o ouviram e se arrependeram naquele único dia, aí agora a resposta, não quis dar o spoiler, mas perguntaram: pastor, quanto tempo Jonas ficou, demorou a conversão? Demorou a conversão, mas a conversão foi imediata para aqueles que ouviram Jonas, tanto que ele viu e saiu da cidade, para não ver mais aquilo, para não ver e para não pregar mais, por isso um dia. E aí então ele fez uma enramada. O que é uma enramada? É uma tenda com galhos, tá? Ele fez uma tenda com galhos, para quê, gente? Para esperar os 40 dias. Eu vou acampar aqui 40 dias. Gente, Jonas fez o que Deus mandou ele fazer? Sim ou não? Sim. Ele fez bem e fez da forma? Não. Então o que ele poderia fazer agora? Está liberado para voltar para casa, Jonas, não é? Ele não queria ir. Agora ele estava disposto a acampar no deserto 40 dias para esperar a cidade pegar fogo. Olha o coração de Jonas. Mas Deus não espera 40 dias. Ele começa desde já a trabalhar no coração do profeta. Fala aí. Tira para o ímpar aí que os dois levantaram ao mesmo tempo. Com certeza, né? Se tinha uma raiz de orgulho no coração de Jonas, logo os ninivitas, tantos outros povos,
Sem dúvidas, irmãos. A gente falou isso também no domingo passado, né, sobre esse sentimento nacionalista do judeu, do israelita, né, do hebreu, porque ele é do Reino do Norte, judeu só Reino do Sul. Isso daí também influencia. Mas Jonas nos mostra a complexidade do coração pecaminoso. A gente é isso, gente. A gente é Jonas. São tantas emoções ali correndo, 4 capítulos de um profeta tão pequenininho, né? De um livro profético tão pequeno, mas é exatamente isso. Então, certamente, tinha orgulho, tinha egoísmo, tinha revolta, tinha ira, tinha medo, tinha isso tudo no coração de Jonas, sem dúvida. Com certeza, exatamente, o Marcos, a gente tem que olhar e tomar cuidado para que a gente também não tenha essa raiz de orgulho, essa raiz de prepotência, esse egoísmo como Jonas. É o que eu repeti o tempo todo, nós somos Jonas, na narrativa nós somos Jonas. E é Deus o tempo todo, Deus da salvação, nos trazendo para perto de si novamente, contra o nosso coração. Tá? Fala aí, Rafa. Isso aí, que o Rafa perguntou sobre se Jonas estava fazendo no seu coração uma comparação sobre a justiça em não aplicar ao povo, ou aplicar ao povo de Deus e aplicar em Nínive. Isso tudo passa, a gente não tem tantos detalhes, né? Não é tão elaborado, mas certamente há essa comparação, há o sentimento nacionalista, há o próprio entendimento do que está acontecendo, ou melhor, o não entendimento, né, do que está acontecendo na história da redenção. Isso tudo estava ali na cabeça de Jonas e ajuda a gente a compreender, sim, a reação do profeta, essa revolta, essa ira em relação a isso. Mas a gente vê que agora o capítulo 4 se volta completamente para Jonas. Então essa pergunta de Deus, é razoável essa sua ira? Isso já é uma introdução narrativa de que agora Deus vai tratar de Jonas. Tá? Então versículo 5. Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da extrema, fez ali uma enramada, aquela tenda, né, de galhos, e repousou debaixo dela à sombra. Então ele estava à sombra, gente. Detalhes são importantes na narrativa. Até ver o que aconteceria à cidade, né? Então até esperar os 40 dias findarem. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Peraí, Jonas já não estava na sombra? Aí a planta cresce para ficar na sombra. Já viu alguns desenhos de criança de Jonas, que está lá o profeta com uma cara assim de mal, sentado com o sol queimando a cabeça. Não, ele já estava na sombra. O que o texto está nos mostrando? Que Jonas é inútil até para fazer sombra para si. É a fragilidade de Jonas. É a incapacidade de Jonas. Ele não serve para pregar. Ele não serve para compreender a redenção de Deus. Ele não serve para agir de compaixão. E ele não serve para fazer uma tenda. Deus é tão soberano que até precisa intervir até para completar o conforto de Jonas, que nem isso ele consegue fazer sozinho. Essa é a sutileza da narrativa. Por isso que repete sombra e sombra. Ele fez uma enramada e sentou na sombra. Aí o que Deus fez? Uma planta para fazer sombra e aliviar do calor. Ou seja, a sombra que Jonas fez não adiantou de nada. Capítulo 4 volta para Jonas. E agora Jonas vai ser tratado na fragilidade dele. A gente é Jonas, a gente não consegue fazer nada sozinho. Nenhuma tenda para proteger do sol. E aí Deus livra Jonas do conforto e ele se alegrou em extremo por causa da planta. Ficou super feliz. Pô, agora sim, realmente. Não ia dar conta de 40 dias aqui nessa tenda, nesse barraco que eu fiz, não, mas agora vai. Então, a gente mostra ali, o texto nos mostra a fragilidade de Jonas e a soberania de Deus. É compaixão de Deus, é misericórdia de Deus sobre Jonas? Não.
Vou provar por quê, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, logo que começou a amanhecer, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Versículo 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas. Peraí, como é que o sol bateu na cabeça de Jonas? A planta morreu, mas ele ainda estava debaixo da tenda dele. Ou seja, ele só ficou com aquilo que ele fez. Tá? Então o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. Ele começou a ficar muito incomodado com o calor. Ele estava quase morrendo, quase desmaiando. A pressão de Jonas baixou, ficou terrível. Não tinha aqui a bênção do Senhor, que esse copinho d'água toda hora que ia enchendo milagrosamente para mim. Não tinha Jonas isso, ele desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Gente, Deus enviou um verme para matar a planta. E o que mais que Deus enviou? Leia para mim. Um vento calmoso oriental. Alguém pode me explicar o que é um vento calmoso oriental? Fala aí, mano. Um vento quente, calmoso é abrasador. Deus ligou o maçarico ali em Jonas, ele matou a planta e ainda fritou o profeta. Um vento abrasador oriental. Pra vocês terem ideia, Nínive está no norte do Iraque, do que hoje é o Iraque. Ao oriente de Nínive, ao leste de Nínive, vocês olham para mim aqui? Está difícil espelhar, mas vamos lá. Norte daqui, Espanha aqui, Iraque, aqui a gente tem o deserto sírio-arábico. É um vento quente, seco, que vem do deserto do Irã. É isso que Deus mandou para Jonas. Ele matou a planta e fritou o profeta. Por que Deus fez isso, gente? Para incomodar o profeta. Para incomodar o profeta. Deus deu o conforto para Jonas para incomodá-lo extremamente. E aí, para que Jonas visse o seu próprio coração. Aí aquele famoso diálogo de Deus sobre a planta e sobre Nínive. Deus criou essa cena toda, justamente para revelar para o próprio Jonas o coração dele. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes Deus vai nos incomodar, vai soprar um vento quente na nossa nuca, a gente quase desfalecer, para Ele mostrar o que está escondido no nosso coração. Para Ele tratar o nosso coração. Escondido, que a gente ignora, que a gente quer ignorar muitas vezes aquilo que é mal dentro de nós. E aí muitas vezes a gente é incomodado, a gente se revolta e o que a gente ouve de Deus? É razoável essa sua ira? É razoável essa sua ira? Por causa de um bem que você perdeu? Por causa de algo que outra pessoa te falou, que você disse, que você julgou ofensivo, mas na verdade é pura verdade sobre você, e você não quer admitir essa verdade? E essa é a pergunta que Deus nos faz constantemente para converter o nosso coração. É razoável essa sua ira? É o que Deus está falando para Jonas, é o que Ele fala para nós, para humilhar o nosso coração. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, ele repetiu a pergunta. Jonas não entendeu na primeira vez, ele ignorou Deus, né? Deus perguntou e ele simplesmente saiu da cidade, ele ignorou Deus. Perguntou de novo, é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Com certeza é razoável a minha ira. Jonas, e seria cômico se não fosse trágico. Versículo 10, tornou o Senhor, tem compaixão da planta que não te custou trabalho, e o qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, e também muitos animais. Então o que Deus está ensinando para Jonas aqui? Ele está criando confronto e identificação. Então, irmãos, a primeira coisa, o confronto de Deus é contra o próprio Jonas. Porque vejam, qual foi o questionamento de Jonas que abre o capítulo 4? Ele se revolta contra o juízo de Deus, certo? Então, se alguém perguntasse para Jonas, Jonas, é razoável
o que Deus fez? Não. E agora Deus devolve essa mesma lógica. Jonas, é razoável essa sua ira? A minha misericórdia não é razoável, mas a sua ira é razoável? Percebe o que Deus está fazendo com Jonas? Ele está colocando Jonas contra ele mesmo. E aí então, por identificação, é o segundo ponto, confronto e identificação. Aí ele fala, você é capaz de ter compaixão de uma planta? Por que eu não teria compaixão de quem eu criei a imagem e semelhança? E aí isso arrebenta Jonas. E o texto acaba com uma pergunta. E aqui, gente, essa pergunta é retórica. E uma curiosidade bem rápida, só 2 livros na Bíblia terminam com uma pergunta. O profeta Jonas e o profeta Naum. A pergunta aqui é, eu não vou ter misericórdia? É claro que eu vou ter misericórdia. É uma pergunta retórica. O profeta Naum também termina com uma pergunta. Mas a pergunta é contra Nínive, 120 anos depois, dizendo assim, quem não sofreu a violência de Nínive? Todo mundo sofreu a violência de Nínive. Então agora Nínive vai sofrer a violência de Deus. É uma pergunta retórica. Irmãos, fique bem claro, a Bíblia não deixa pergunta sem resposta. Nem todas as perguntas ela nos responde, mas todas aquelas que ela apresenta a nós, ela responde. A Bíblia é um conhecimento absoluto, verdadeiro e objetivo. Está na moda agora, filme que não termina. Não é assim? Aquele Origem antigo, e agora recentemente o Jurado número 2. Sabe o que é isso, gente? Isso é reflexo do pós-modernismo. Então qual é a conclusão? Caramba, não terminou o final. Aí cada um vai interpretar o final. Porque qual é a realidade, qual é a verdade pós-moderna por trás disso? Cada um interpreta a vida como julgar. Os roteiros estão nos apresentando isso como uma possibilidade da vida. A arte imita a vida, não é assim? Mas o que a Bíblia fala é assim, não, irmão, você não interpreta a realidade como você quer, não. Aqui não precisa elocubrar se Jonas se converteu ou não, porque não nos importa. Não é essa a pergunta que o texto faz. A pergunta que o texto faz é assim, Deus é misericordioso? Sim. Ele vai ter misericórdia até de Nínive? Sim. Por quê? Porque Deus pertence à salvação. Acabou. Último ponto, não menos importante. Vamos com calma nesse. Fiquem muito à vontade para perguntar. Mas é muito necessário, porque Jonas nos traz isso. O que significa essa expressão, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Vou falar primeiro que não é, tá, gente? Algumas pessoas, alguns bons pastores, alguns bons comentaristas bíblicos, defendem que aqui são crianças. Só que, gente, não faz sentido nenhum essa interpretação. Por 2 motivos. Primeiro que criança sabe discernir a mão direita e esquerda. O João com 3 anos sabe. Tá? Segundo, aqui o tempo todo Deus está falando sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre soberania, sobre capacidade ou não do homem reconhecer a si. Jonas é incapaz de ver o seu próprio pecado. Ele é como essa cidade. Então isso aqui nada mais é, irmãos, do que uma metáfora para o discernimento moral de Nínive. Nínive é incapaz de reconhecer a mão direita e a mão esquerda. E quem não pode discernir entre a mão esquerda e a mão direita, pode discernir entre o bem e o mal? Não. É exatamente isso que Deus está nos ensinando. Ele está nos ensinando, irmãos, que a misericórdia de Deus, só existe por conta da incapacidade do ser humano discernir entre o bem e o mal. O que é misericórdia? Alguém lembra? Justiça não aplicada, perfeito. Então Deus não age com justiça para agir com misericórdia, certo? Por que a necessidade de misericórdia? Porque o ser humano não consegue por si só agir de maneira justa. Então a justiça que lhe cabe é uma justiça
destrutiva. Destrutiva, pastor? É. O lago do fogo do inferno é isso. Não é aniquiladora não, tá, gente? Quando jogar no fogo do inferno não vai sumir não, vai sofrer pela eternidade. É uma destruição eterna, perpétua, mas que não consome, mas é destruição. Então a justiça de Deus sobre pecadores que não sabem mais discernir entre o bem e o mal, só é justiça para o mal, mas não para o mal moral, ok? Para destruição, para condenação, nesse sentido, tá bom? Quando Deus, antes do pecado, se Adão obedecesse, enquanto Adão obedecesse, Deus ia agir com justiça com Adão? Sim ou não? Pergunta difícil, eu sei, mas vamos lá. Aqui a gente está exercitando a nossa teologia, para isso que serve a nossa escola dominical. Vou repetir a pergunta. Antes da queda, ok? O homem poderia fazer o bem, certo? Havia capacidade no homem de fazer o bem, de agradar a Deus por si, ok? Então, nessa condição, Deus agiria com justiça sobre Adão? Sim ou não? Sim. Mas o que seria essa justiça? Vida eterna, favor de Deus, bondade de Deus, em resposta à obediência. Se Adão, enquanto ele não comeu da árvore, aquelas horas que ele não comeu da árvore da vida, okay? Do conhecimento do bem e do mal, ok? Então ele ainda não tinha pecado. Se Deus chegasse lá e matasse Adão, o que Deus ia ser? Injusto. Então vejam, irmãos, exercício de justiça não é só para condenação. Tanto é o seguinte, Cristo não morreu por nós? Então agora, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, podemos perder a salvação, sim ou não? Não, por quê? Se a gente perder a salvação, Deus seria injusto. Então a gente também é alvo da justiça de Deus. Só que da justiça boa de Deus. É justo Deus salvar aqueles por quem Cristo morreu, porque o preço foi pago. Percebem? Então não associem justiça de Deus somente à condenação. Justiça de Deus é exercício da sua plena e perfeita vontade. Ok? Avançamos bem, graças a Deus por isso. Carla tinha levantado a mão. Ah, só fez um gesto então. Pode fazer gesto também, tá, gente? Vai, Rosa. Amém. Cristo morreu pelos nossos pecados. Tá, Cristo morreu pelo pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, Cristo precisaria vir? Sim ou não? Não. Algumas linhas de interpretação entendem que aquilo era um teste de Adão. Que se Adão não pecasse naquele momento e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia viver para sempre perfeito. Eu, Vitor, não creio nessa linha. Porque a estrutura da salvação ou da vida eterna, antes da queda, era de obediência. Adão permaneceria obediente, ele teria que ser sempre obediente, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Podendo pecar, isso não mudaria, essa capacidade de pecar não mudaria. A árvore da vida já era acessível a Adão para mantê-lo em vida enquanto ele fosse obediente, percebe? Tanto é que ela volta, e ela vai dar fruto todo mês, ou seja, é perpétuo. Por que a gente não pode pecar, a gente não vai poder pecar nos novos céus e nova terra? Porque a gente agora é feito nova criatura, a semelhança de quem? De Cristo, que não pode pecar. Adão era nova criatura antes de pecar. Adão era nova criatura à semelhança de Cristo? Sim ou não? Não era. Não, ele era imagem e semelhança de Deus, mas imagem e semelhança de Cristo. O que é imagem e semelhança de Cristo? Do Deus Todo-Poderoso que se fez homem, encarnou, venceu a morte e selou-nos com o Espírito Santo. É difícil, porque são muitos detalhes, irmãos,
mas há diferença. Por isso que a gente não vai poder pecar, porque a gente herda a condição perfeita do Cristo ressurreto. Isso não quer dizer que a gente vai ser Deus, mas quer dizer que a gente vai ser perfeito como Cristo ressurreto. Entenderam? Adão não foi feito à imagem e semelhança do Cristo ressurreto. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, como nós. Só que a nossa imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado, mas ela ainda existe. A de Adão só estava intacta. Mas ainda havia essa capacidade. Perfeito, Marcos. Excelente, que bom. Estão prestando atenção, graças a Deus por isso. Lá em Adão era o pacto das obras, e o pacto das obras é pela obediência. Agora nós temos salvação pelo pacto da graça. O pacto das obras acabou? Não. É Cristo quem cumpre o pacto das obras em nosso lugar. A gente tem acesso aos méritos de Cristo do pacto das obras no pacto da graça. E o que é que nos faz alcançar esses méritos de novo? A fé. Olha só que benção. Tudo volta, tudo se encaixa. Mas o pacto da graça não pode ser desfeito. Então é um novo momento. Adão não tinha o pacto da graça, ele era o representante. Tanto é que Paulo vai nos ensinar que Cristo é o novo Adão. Beleza? Mas agora a última pergunta. A última grande pergunta. Se o ser humano então, depois de Adão, depois do pecado, é incapaz de discernir moralmente entre o bem e o mal, entre a mão direita e a mão esquerda, Deus não é injusto em condenar pecadores que não conseguem discernir o bem e o mal? Na soberania dele, ele condena. Mas ele condena justamente porque ele atribui a nós responsabilidade pelo nosso pecado. Mas a gente é responsável por aquilo que a gente mal consegue discernir. Como então, é a pergunta de $1 milhão, como então a gente harmoniza soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Valendo. Claro. No caso, você, Alexandre, presbítero. Pode consultar os presbíteros. Irmãos, essa pergunta é muito difícil. Ela é muito difícil. Começar dizendo o seguinte: ela excede nosso entendimento como ser humano. De verdade. Porque nós, como seres limitados, a gente sabe trabalhar escravo sob o domínio do espaço e do tempo, das leis da física. E no domínio do espaço e do tempo, que é toda a realidade que a gente conhece, existe algo chamado causa e efeito. Ok? A gente não é fatalista, dizendo que tudo que a gente faz vai voltar para a gente, ou... Não, a gente não é isso, a gente crê em Deus, a gente crê na soberania de Deus. Mas na prática, se eu der um tapa nesse copo, ele vai cair e quebrar. Então essa é a minha chave comum, ordinária, para interpretar tudo. Então, se eu não tenho liberdade sobre aquilo que eu faço, então, em teoria, eu não consigo ver a causa daquilo, ou a finalidade daquilo. E por isso, o conceito, a ideia de um Deus soberano, em conjunto com a responsabilidade de Deus, entra em conflito com a gente. Mas não é porque isso não existe, mas é porque nós não temos essa capacidade. Mas a Bíblia nos ensina essas duas verdades. Ela nos ensina da justiça de Deus. Por exemplo, no final do livro de Apocalipse, quando fala que vão ser abertos os livros com todas as obras dos homens, e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Isso é responsabilidade de Deus. Mas a gente vê em Jonas 2,9 que ao Senhor pertence a salvação. Isso é soberania de Deus. E agora, irmãos? A isso tem uma palavra chique, chamada antinomia, que é exatamente esse o caso. Antinomia não é um paradoxo, tá, irmãos? O que é um paradoxo? É uma contradição aparente que esconde uma verdade maior. Vou dar um exemplo bíblico, vou dar 2 exemplos bíblicos de paradoxo. Primeiro paradoxo bíblico: quando sou fraco é que sou
forte. Como assim? Quando sou fraco é que sou forte. A gente entendendo o ensino de Paulo e o ensino do Novo Testamento, quando a gente se humilha, quando a gente depende de Deus, é que Ele nos sustenta e aí sim é a nossa verdadeira força. Se a gente confiar na nossa própria força, a gente enfraquece. Então é um paradoxo. Aparentemente é algo que não tem explicação, mas ele está escondendo uma verdade maior. Outro exemplo de paradoxo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por minha causa, achá-la. O que quer dizer isso? Aquele que quer salvar-se por si próprio, achando que não precisa de Cristo, vai morrer. Aquele que reconhecer que é merecedor de ir para o inferno e confiar em Cristo toda a sua vida, disposto até morrer por Cristo, por isso, por essa verdade, certamente será salvo no último dia. É um paradoxo. Esconde uma verdade maior. Mas não é o caso da responsabilidade de Deus e soberania do homem. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Isso é uma antinomia. O que é uma antinomia, irmãos? É uma contradição aparente entre duas verdades. A gente não consegue explicar, mas a gente sabe que as duas verdades existem. Vou dar um exemplo não bíblico, mas da física. A dualidade onda-partícula. Os irmãos mais leigos, eu vou tentar explicar algo que é muito complexo para qualquer um entender. O elétron, que é uma partícula muito pequenininha, que a eletricidade são elétrons em movimento, em tese, ele é uma partícula, ou seja, ele tem massa. Se eu botasse ele numa balança de elétrons, ele teria peso, ok? Mas ele também é uma onda, tipo a luz. Inclusive, a luz é o elétron em movimento, ou seja, se eu pesasse a luz, ela não teria peso. Ué, pastor, mas então, o elétron tem peso, é partícula, ou não tem peso, é onda? Os dois. É um paradoxo. Algumas pessoas dizem, ora ele é onda, ora ele é partícula. Não, isso está errado. Ele é onda e ele é partícula ao mesmo tempo. Se eu quiser pesar um elétron, parar ele para pesar, ele vai ter massa. Se eu quiser manter ele em movimento para ver ele se movimentando sem massa, ele não vai ter mais massa. Ou seja, ele ao mesmo tempo é onda e é partícula. Que isso, pastor? Como é que explica isso? Sei lá. Abandonei exatas agora eu sou pastor, então isso não me pertence mais. Percebem, irmãos? Duas realidades, a gente não consegue. Tá, então é isso, a gente desiste da discussão e é uma antinomia e fim de papo? Não, irmãos. A gente confia na soberania de Deus. Porque quando a gente olha para a história de Jonas, e a história de Jonas vai nos ajudar a lidar com essa realidade difícil, que é a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, ok? Jonas foi responsável por cada ato seu nessa jornada que a gente o acompanhou durante 4 capítulos, sim ou não? Sim. Ele sofreu as consequências desses atos? Sim. Mas Deus não usou cada um desses atos de Jonas para realizar e imprimir a sua vontade? Sim ou não? Sim. Então como que a gente equilibra e fique em paz no nosso coração com essas duas verdades que aparentemente são contraditórias? Que a soberania de Deus só nos mostra que existe um Deus que governa a história e usa de tudo a seu favor, inclusive dos atos dos seres humanos aos quais eles vão responder. Deus governa isso tudo. Ele controla a história, irmãos. A visão da teologia bíblica de que existe um Deus da história se revelando aos pouquinhos e que cada passo dessa história é governado pelo Senhor para a sua própria vontade, é o que acalma o nosso coração. Ele não vai impor a sua vontade à criatura, de modo a criar o mal, por exemplo. Deus não precisa criar o mal no nosso coração. O nosso coração já é inclinado para o mal. E até a maldade do nosso coração está a serviço de Deus. Mas Ele é justo, e como Ele é justo, Ele precisa responder à maldade.
Mas ele usou essa maldade, não interessa. Ele usou para a glória dele. Mas ele, sendo justo, ele precisa responder essa maldade. Ele escolheu Judas para entregar a Cristo. Ele vai cobrar de Judas isso. O próprio Jesus falou: ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é entregue. Judas vai ser responsabilizado. Por que Judas vai ser responsabilizado? Porque Deus é justo. Deus é justo, Ele não pode deixar o mal impune. Mas mesmo o mal de Judas, que já era da inclinação do próprio Judas, Ele usou a fim de trazer salvação para todos os eleitos. Confiança, irmãos. Resumo de Jonas é uma história sobre soberania. É uma profecia da misericórdia. E é um ensino de confiança. Dúvidas? Não? Então vamos orar. Senhor bondoso Deus e amado Pai, livros como o de Jonas, temas tão difíceis quanto esses, os quais acabamos de discutir, de conversar, de buscar entendimento na Tua palavra, só nos mostram o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto precisamos nos humilhar na Tua presença, o quanto precisamos confiar na Tua soberania, o quanto precisamos converter o nosso coração à Tua vontade, o quanto as nossas próprias convicções, os nossos próprios esforços, o nosso próprio entendimento é falho, é inútil para nos trazer salvação. Mas ao mesmo tempo, profecias como a de Jonas nos dão esperança, nos dão segurança no Teu amor, nos dão confiança na Tua misericórdia, porque o Senhor age, intervém poderosamente na nossa vida, nos mínimos detalhes, muitas vezes valendo-se da nossa própria maldade, a fim de que o Senhor seja glorificado, de modo que sejamos transformados à semelhança do Senhor Jesus. Senhor, não é numa manhã que nós aprenderemos tudo acerca de Ti, mas obrigado, porque manhã após manhã, domingo após domingo, o Senhor fala ao nosso coração através da Tua palavra. E de pouquinho em pouquinho, Senhor, a gente vai conhecendo um pouco mais do Senhor. E isso vai alimentando a nossa fé. E através dela a gente vai se apropriando, a gente vai agarrando os benefícios, os méritos que Cristo conquistou pela sua morte na cruz. Muito obrigado por isso, Senhor. Que bênção. E que essa segurança da salvação, que a certeza da Tua misericórdia, que a confiança na Tua bondade, nos ajude a proclamar isso para outras pessoas. Como Jonas foi chamado, o Senhor nos chama, mas nós não queremos fazer como Jonas. Por isso dá-nos compaixão, senso de urgência em direção àqueles que não conhecem a Ti. E coragem e as palavras certas para pregar o Evangelho a todos aqueles que o Senhor determinar para nós. Dá-nos ocasião e oportunidade, Senhor, de falar do Deus de Jonas, de falar do Cristo de Jonas, de falar do Evangelho da salvação. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Nos dá um dia de paz, de descanso, o dia do Senhor que o Senhor santificou. E traga-nos à Tua casa à noite, para então prestar culto ao Senhor como povo, escolhido do Senhor, verdadeiros descendentes de Abraão, em nome do Senhor Jesus. Amém.